10 anos. Esse é o ponto, né? Justamente para acalmar esse conteúdo político que o senhor mesmo disse. Mas a questão também é relacionada às ameaças, né, professor? Porque, por exemplo, esses setores, eles estão fazendo as contas de quantas demissões vão acontecer com o veto da desoneração, né? E são milhões de empregos que eles falam. Por exemplo, o setor têxtil, eu estava fazendo uma busca aqui, o setor têxtil fala de 40 mil demissões. O setor de call center, 530 mil demissões. O setor da construção civil fala que vai deixar de gerar cerca de 200 mil novos empregos. É verdade que esse veto vai causar demissão no Brasil, professor? Ou isso é pura ameaça dos setores? Não, não é verdade. Os estudos mostram que a desoneração não elevou os empregos na medida que foi falado lá atrás. Lembre, isso começou em 2012. Tá? Começou com alguns setores específicos, que era a tentativa do governo Dilma de aliviar o balanço das empresas para que elas pudessem investir no momento em que a economia começava a se desacelerar, e o que a gente viu foi o contrário, as empresas absorveram essa redução de custo nas suas margens de lucro, não empregaram mais, não investiram. E aí, no final de 2014, no primeiro mandato da Dilma, ela vai lá e pereniza, né, esse tipo de benefício, torna ele permanente a ser renovado periodicamente. Então, agora, o que acontece? Essas empresas que foram beneficiadas, elas se sentem numa posição de ter um direito adquirido. Então, a gente não sabe ainda se o benefício concedido lá atrás evitou maior perda de empregos. O que a gente sabe é que ele não gerou os empregos que foram prometidos. Agora, se restaurar essa tributação vai levar a essa avalanche de desemprego, eu acho muito improvável por dois motivos. Primeiro, o jogo, como o Josias colocou, esse é o jogo político. Todo mundo ali está criando um cenário catastrofista para poder pressionar o Congresso a fazer, né, derrubar o veto do presidente. Esse é o jogo. O jogo político é esse, é o jogo da persuasão. Então, se vai ser ameaça, chantagem, depende de quem está recebendo. Mas, nitidamente, é uma forçação de barra, porque isso não vai acontecer nesse ritmo. E, segundo, qual que é o prazo para a perda desses empregos? Esses empregos vão ser perdidos agora, neste ano, ou seja, só avisar do veto, então os empregos vão sumir, porque se for isso aí é chantagem. Quanto tempo? 5, 10 anos? Porque se forem 5, 10 anos, Fabiola, aí a gente tem tempo para pensar as acomodações, tem tempo para pensar as compensações e, inclusive, verificar formas de fazer com que o setor consiga aumentar a sua produtividade por meio de mais investimento, mais inovação, a ponto de não sofrer tanto com isso. Mas, novamente, é a briga ali que ocorre no Congresso, em que todo mundo está tentando convencer, né, o seu parlamentar e pressionar o governo vamos dizer assim, da ineficácia dessa medida para aspectos essenciais para o governo, no caso, a questão do emprego. O professor lembrou, o professor lembrou bem que isso acabou sendo perenizado no governo, por volta de 2014, no governo Dilma, quando a Dilma estava fraca e estava sob ameaça de impeachment. E ela acabou cedendo a isso diante do Congresso para tentar salvar o mandato dela. Ou seja, foi uma tremenda chantagem naquele momento. O problema é que agora o governo está mais na mão do Centrão, ou quase tão na mão do Centrão, quanto naquela época. O senhor acredita que vai dar para mudar isso com o quadro político atual? Eu acho muito difícil esse veto permanecer, de verdade. Assim, ainda que eu ache importante a proposta do ministro Haddad de oferecer algo mais racional, algo que seja mais contributivo com o crescimento econômico, eu acho que muito dificilmente na Câmara e no Senado ele vai encontrar esse tipo de apoio, porque os interesses, eles são muito bem organizados em torno desses setores. E, novamente, não são todos os setores que eu acho que precisam ter essa desoneração eliminada, porque tem setores importantes e que estão passando por transformações importantes. A gente está vendo no setor de comunicação as profundas transformações tecnológicas que estão acontecendo e esses setores estão lutando por se manter, por exemplo. A gente está vendo o setor de transporte. Imagina se você faz uma reoneração no setor de transporte coletivo urbano, o impacto que isso vai ter, por exemplo, sobre a inflação das famílias de baixa renda, o impacto que isso vai ter sobre os índices de inflação, se não houver uma compensação, alguma forma de causar isso. E lembro, Thales,
que lá em 2011 e 2012 foi o mesmo problema. Lembra a questão das tarifas, que levou às jornadas de 2013? Exatamente. Que tinha parcialmente a ver também com o reajuste dessas tarifas. Então, note que os efeitos em cascata de uma medida como essa não são triviais, porque podem, inclusive, eventualmente afetar o próprio governo, seja no capital político necessário para fazer as negociações no Congresso, seja nos seus efeitos macroeconômicos, que vão aparecer mais lentamente, não vão aparecer imediatamente. Então, eu acho muito difícil isso manter. Por isso, é importante que o ministro Haddad ofereça uma solução racional, uma solução que coloque água nessa fervura, para que haja, então, um nivelamento, vamos dizer assim, uma isonomia tributária, para que a gente possa pensar efetivamente essa reforma tributária em bases melhores e mais progressistas do ponto de vista do crescimento econômico.